Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Deus tem coisas preciosas para falar conosco nesta manhã. E para os gulosos que vão vir à noite também. Deus tem coisas maravilhosas, irmãos. Pensa numa mensagem que eu chorei muito, foi essa. Deus comunicou muitas coisas boas no meu coração. Abre o seu coração. Deixe que o Espírito Santo fale no teu coração aquilo que eu não consegui falar com as minhas palavras. Aleluia. Eu quero falar nesta manhã sobre visão de eternidade. Já quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4, verso 16. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, irmãos. 2 Coríntios 4, verso 16 até o 18. Vamos ler? Diz assim, verso 16. Por isso não desanimamos. Fala para o irmão, não desanime, irmão. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser, eu estou lendo na NAA. Levantar? Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Mais tarde vai falar sobre esse versículo. Na medida em que não olhamos, preste atenção nesse versículo, à medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Não é interessante esse versículo? O apóstolo Paulo nos despertando a nós olharmos não para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê. Como é que é isso, né? Isso parece uma loucura. Tá bom, Paulo, olhar para onde? Olha para aquilo que você não vê. Amém? Você compreende? Você concorda comigo que na mente natural isso não tem lógica? Mas nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Porque as coisas que se vê, irmãos, tudo que você pode ver nessa terra, elas que são o quê? Temporais. Começa a meditar desde já sobre isso. Mas as que não se veem são eternas. É forte esse versículo, irmão, tem muita coisa boa aqui. E eu já quero começar com uma pergunta para a nossa reflexão. Onde está focado o nosso olhar? Comece a pensar sobre isso. Aonde que o nosso olhar está focado? Qual é verdadeiramente aquilo que eu estou priorizando na minha vida? O que realmente eu estou focado? Será que são em coisas até mesmo lícitas? Mas será que o meu olhar está focado somente nessas coisas? Eu quero te convidar nesta manhã para que nós venhamos ampliar a nossa visão. Deus nesta manhã vai nos esticar a nossa visão. Nós vamos aprender o que o apóstolo Paulo falou. Nós vamos aprender a fixar o nosso olhar naquilo que não se vê. Porque, irmãos, você concorda comigo que tudo que acontece no mundo, e até mesmo na nossa própria vida pessoal, nos leva a ter uma visão muito materialista. Você concorda comigo? Uma visão muito pessoal. Uma visão muito realista, podemos usar esse termo também. Mas Deus, Ele nos convida a nós termos uma visão ampla. E eu quero falar um pouquinho o que é visão temporal. Irmãos, viver com uma visão temporal é eu viver a minha vida limitado ao aqui e agora. Como tudo que existe na vida, seja o momento, seja aqui, nesse mundo, e o tempo agora que nós estamos vivendo.
Mas olha só o que a Bíblia diz. Só lê, só escute. 1 Coríntios 15, verso 19. Diz assim: se a nossa esperança em Cristo, olha só como que é sério esse versículo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, que se a nossa visão é só que o que esperamos em Cristo é só para esta vida, só para esse tempo, olha só o que o apóstolo Paulo fala: somos as pessoas mais infelizes deste mundo. É forte, né? Se tudo que você espera em Cristo é só para esse tempo aqui agora, não sou eu que estou falando, a Bíblia fala, você é infeliz, eu sou infeliz. Porque o que Deus tem para nós é uma eternidade. Como diz o John Bevere, o que são 1000 anos perto de uma eternidade? Fala para o irmão. Nada. 10.000 anos. 10.000 anos. Não é nada. Então, se o que eu espero em Cristo é somente para essa vida, se você se cuidar bem, quem sabe você chega a 90, 100, o pessoal do Verbo Fit vai chegar. Amém. Mas pelo andar da carruagem, de repente você chega a 80 arrastando. Aí imagine bem, se a tua visão está focada, vamos botar aqui 90 anos, para englobar todo mundo mais ou menos. Se tudo que você espera para a tua vida em Cristo é só para viver os 90 anos, a Bíblia fala, que nós somos os mais infelizes do mundo. Porque o que Deus tem é muito mais do que isso. Visão, irmãos. Uma visão temporal é viver atrás de conquistas e planos, até lícitos. André, você não tem planos e não tem desejo de conquistar? Tem. E tenho trabalhado muito por esses dias, final de ano. Tenho, irmãos. Mas o foco da minha vida não é esse. Viver com a visão temporal é eu estar somente correndo atrás disso. Aí eu negligencio uma vida de comunhão com Deus, eu negligencio o meu devocional com o Senhor, eu vou na igreja, cultuo de vez em quando, tanto faz como tanto fez. Não, irmãos, não é isso. Ainda que você venha conquistar coisas, até lícitas, essas coisas não têm valor eterno. Amém, irmãos? Calma, irmão, não me atire pedra, você vai entender tudinho. Enfim, uma visão temporal é uma visão que faz eu viver para quem? Para mim mesmo. Como diz aquele velho ditado, é eu ficar assim, ó, olhando para o meu próprio... Termina, irmão? Isso, vocês sabem, né? Ou seja, tudo que eu quero fazer é para quem? É para mim. Ou para aqueles que estão à minha volta, a minha esposa, meus filhos. Isso é uma visão temporal. Ou seja, não é isso que Deus tem realmente para nós. Uma visão também temporal, irmãos, é viver embaraçado com as coisas desta vida. Se eu, André, viver embaraçado, eu não vou conseguir, você concorda que eu não vou conseguir correr a carreira que Deus tem para a minha vida? Não vou conseguir. Coisas eternas vão deixar de ser feitas se eu viver com minha vida toda embaraçada, toda enrolada. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, nenhum soldado, 2 Timóteo 2,4, nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Nós não devemos, irmão, viver com nossa vida toda embaraçada, com várias coisas, tudo enrolado, a ponto de eu não conseguir viver o que Deus tem para nós, que são coisas eternas. O segundo louvor cantou tudo que tem a ver com esse ponto que eu vou falar agora. Irmãos, nós estamos hoje em um reino, fala assim, reino espiritual. Lembra que diz lá em Colossenses 1, verso 3?
o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou do seu amor. Foi o que aconteceu conosco, nós estávamos no império das trevas. E agora fala para o seu irmão, eu não estou mais. Fala, eu estou no reino de Cristo. Essa é a nossa posição hoje. Nós já estamos no reino de Cristo. Bem-vindo ao reino de Cristo. E Jesus falou, olha, o reino não vai estar ali, nem lá. O reino não vai vir de forma exterior, mas o reino estará dentro de vós. Você carrega o reino de Deus dentro de você. Aonde você está com o reino de Deus dentro de você. Isso é a sua posição espiritual. Mas deixa eu te falar, isso não é tudo ainda. Esse reino espiritual, ele vai se tornar visível. Esse é o momento para você glorificar mais forte. Tudo que você está aqui dentro, mas isso vai se expandir para fora. O reino de Deus, que hoje é espiritual, ele vai ser literal. Ele vai atingir até a natureza. Ele vai atingir o mundo de maneira completa. Fala, seu irmão, Jesus Cristo reinará. Nós cantamos aqui. Em breve ele vem, irmãos. Ele está vindo para reinar visivelmente. As promessas, as profecias, desde o Antigo Testamento, falam da vinda de Cristo para reinar realmente com os pés aqui na terra. Isso é uma visão espiritual, isso é uma visão de eternidade, irmãos. Olha só, eu vou ler lá Isaías 9:6. Isaías 9, verso 6. Diz assim, porque um menino nos nasceu, fala Jesus. Fala assim, meu Jesus. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o nosso Jesus. A Bíblia continua falando, verso 7, ele estenderá o seu governo e paz sem fim. Oh, dia glorioso. Já pensou, irmão, uma paz sem fim? Você concorda comigo que nós hoje estamos num reino espiritual, mas a paz que nós estamos vivendo nesse mundo não é a paz para todos, não é a paz ainda sem fim? Mas quando Cristo reinar, será uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o teu reino, para estabelecer e para firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Aleluia. E a Bíblia termina, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Deus é zeloso, ele vai cumprir isso, irmãos. E nós vamos reinar com ele. Fala, teu irmão, você vai reinar com Cristo. Vamos reinar com Cristo. Irmãos, interessante que houve uma preparação para a vinda do Salvador. O apóstolo Paulo fala assim, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, no tempo certo, Jesus veio como Salvador. Quando tudo estava preparado, quando tudo havia sido cumprido, Jesus chegou no momento certo. Isso já é um alerta para nós. Epa, se cumpriu a profecia. E a segunda parte? Também vai se cumprir, irmãos. Agora, que momento é esse que nós estamos vivendo, André? Nós estamos vivendo um momento de preparação para o estabelecimento desse reino. O que nós estamos vivendo agora é o momento não da chegada do Jesus que vai para a cruz, não, ele não vai para a cruz mais. Mas nós estamos agora vivendo um momento de preparação para a chegada do rei. Fala para o seu irmão, meu rei está voltando. Nosso rei está voltando, irmão. Estamos vivendo, então, nós estamos vivendo um reino invisível, sim, mas que vai se tornar visível. O nosso rei, o nosso Jesus vai vir como o rei dos reis e Senhor dos senhores, e nós vamos reinar com ele. Ou seja, irmão, tudo que nós temos vivido é apenas uma amostra. Tudo que você que nasceu de novo, você que é filho, tudo que nós vivemos e podemos viver é só uma amostra do que há de acontecer nesse reino espiritual, de acontecer nesse reino de Cristo aqui na terra. Ou seja, a Bíblia fala lá em Hebreus 6:5 que existem poderes do mundo que há de vir.
desse reino que nós experimentamos hoje. Mas tudo isso é apenas uma amostra. É apenas um pouco, porque ainda não, esse reino que nós temos aqui dentro não atingiu todas as pessoas, não atingiu o planeta, ainda não atingiu a natureza, porque o reino de Cristo, irmão, vai atingir a tudo que existe nessa terra. Ele vai mudar completamente. E Jesus, irmãos, ele nos ensina que nós devemos desejar esse dia. Você deseja esse dia, irmãos? Devemos desejar esse dia. E eu quero ler um versículo com você. Acho que, vamos ver se você já leu ele alguma vez na tua vida. Que diz lá em Mateus 6, 9. Você já sabe esse versículo, não precisa abrir não. Portanto, ore assim: Pai nosso, santificado, venha o teu, seja feita a sua vontade. Interessante essa oração de Jesus. Venha o teu reino. Será que nós podemos orar assim? Sim, com esse entendimento que eu estou falando. Nós já temos um reino espiritual aqui dentro, mas nós devemos desejar o reino de Cristo aqui na terra. Nós devemos desejar esse dia, irmãos. Esse dia vai ser glorioso, vai ser maravilhoso, irmãos. Nós devemos ter essa expectativa em nosso coração. Meu rei está voltando. Agora deixa eu falar para você um pouco, para nós não confundirmos, para que nós não venhamos criar uma confusão. O que é visão de eternidade? Irmão, visão de eternidade não é vontade de morrer. Não, irmãos. Isso é um problema na alma, que precisa ser tratado. Se você tem vontade de morrer, vontade de sair desse mundo, eu quero sair dessa vida, acabar com esse sofrimento. Não. E eu te respeito, eu já passei por isso. Que? Já tive vontade de morrer. Já fiquei com uma dor tão grande dentro de mim que eu tinha vontade de morrer. Mas Cristo me curou. Amém, irmãos? E se você por acaso tem alguém aqui com isso, você pode vir até nós que nós vamos orar por você. Amém? Nós vamos te ajudar. Mas visão de eternidade não é vontade de morrer. Não, não é isso. Visão de eternidade, irmão, não é, vamos dizer assim, um prêmio de consolação porque minha vida deu tudo errado. Não. Fala, teu irmão, nossa vida tem que dar certo. Tem que dar certo, irmão. Nós temos o Espírito da verdade. Ah, Zé, não vai ter desafio? Vai ter. Mas nossa vida tem que dar certo. Tem pessoas que às vezes eu vivi alguns meios, há muitos anos atrás, que eles queriam que Jesus vinha, era para acabar com tudo mesmo. A prova estava muito grande, Jesus vindo acabar com tudo. Não, irmãos. Visão de eternidade não é isso. Ah, minha vida está dando tudo errado. Vem logo, Jesus. Ah, pessoal, assim não precisa pagar Casa Bahia, não precisa pagar ninguém. Não, mano, não é isso. Paga suas contas. Ah, Deus, se eu soubesse que Jesus ia vir, ano que vem eu ia fazer uma compra de 100 mil reais. Misericórdia. Aí não tem que pagar mais nada. Não, irmãos, não é. Nossa vida tem que dar certo. Irmão, visão de eternidade, talvez isso venha te chocar agora. Não é eu ir para o céu. Que isso, André? Não é o céu descer, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez você não compreenda. O plano de Deus ainda continua sendo aqui na terra. Que isso, André? Você deveria ler mais Apocalipse. A Bíblia fala que João viu descer do céu a Nova Jerusalém. A Bíblia fala que Jesus vai descer do céu conosco, montado em cavalos. E ele vai estabelecer o seu reino. Não, sim, nós vamos ser arrebatados. Antes da grande tribulação, hoje não é aula de escatologia. Só para você entender um pouco. Sim, nós vamos ser arrebatados, vamos ser arrancados dessa terra. Mas depois nós vamos descer com ele. E vamos reinar com ele. Ou seja, visão da eternidade é o céu descer e mudar isso aqui, irmãos. Nós vamos mudar esse mundo com o reino de Cristo. E isso só vai se cumprir literalmente quando Cristo reinar. Ou seja, irmão, será o fim. Fim de quê? Fim da corrupção, fim do governo político, fim da crueldade, da maldade, fim da influência de Satanás, embora que vai ter um intervalo que ele vai ser preso, depois vai ser solto. Depois ele vai se lançar lago de fogo definitivamente. Mas enfim, vai ser o fim, irmãos.
de toda maldade, toda crueldade, toda influência do mal nessa terra. Assim será o reino de Cristo. Vai ser glorioso, irmãos. Vai ser glorioso. Não vai ter mais injustiça. Não vai ter mais homicídio. Não vai ter mais suicídio. Não vai ter mais, irmãos, tantas e tantas coisas que nós às vezes vemos nos jornais. A crueldade, a maldade, a perversidade se aumentando no coração do homem. Não vai ter mais isso. Acabou. A Bíblia fala, olha só que versículo lindo. Apocalipse 21, verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Irmãos, ele vai fazer novas todas as coisas. Que é todas as coisas. A começar pelo mundo, pelas pessoas, pela natureza, ele vai fazer tudo novo. Tudo novo. Você se alegra com esse dia, irmãos? Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve. Olha só que falou João. João, escreve, João, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Irmão, Deus é fiel, nós cantamos aqui. Isso que ele falou vai se cumprir. Isso que ele falou vai se cumprir. Ele é verdadeiro, ele é fiel. André, então o que é a visão de eternidade? Nós já falamos tanto, mas vamos ser mais específico agora. Irmãos, visão de eternidade é eu tirar os meus olhos daquilo que é das coisas que são passageiras, pequenas e algumas até inúteis. A visão de eternidade vai colocar os meus olhos nessa condição. A visão de eternidade, irmãos, ela considera mais as pessoas do que as coisas. Nós lemos aqui no começo que as coisas que se veem são o quê? São temporais. Mas você sabe quem é eterno? Quem está sentado do teu lado. Ele é eterno. Qualquer coisa que você pense nessa terra aqui, de bens, de materiais, tudo é passageiro. Mas as pessoas, as vidas são eternas. Até quem está lá no mundo ele é eterno, só não sabemos aonde ele vai passar a eternidade. Mas enfim, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Isso precisa estar em nosso coração. Quando isso estiver firme no nosso coração, nós vamos ter mais cuidado. Não vamos? Vamos ter mais zelo pelas pessoas. Irmãos, visão de eternidade é eu tirar os meus olhos de coisas tão passageiras, tão inúteis. Mas tem coisas que são tão passageiras, tão inúteis, mas pode custar caro na eternidade. Irmãos, interessante, quando eu estava meditando nessa palavra, uma vez, eu indo ou voltando de Copacabana, eu não estou lembrado com certeza. Enfim, mas eu lembro que eu estava orando, estava meditando nessa palavra, e eu estava tendo um momento tão gostoso com o Senhor ali, mas de repente eu estava assim, abaixado assim, aí Deus me incomodou a abrir meus olhos, e eu abri meus olhos, fiquei olhando para frente, aí Deus foi e me fez ver, a cadeira que estava na minha frente. E, interessante, alguém escreveu uma frase ali. Estava escrito assim: pode ser até bom, mas não dura para sempre. É forte isso, né? Ou seja, irmão, tem coisas que é passageira. Pode ser até bom, mas não vai durar para sempre. Mas pode nos custar muito caro na eternidade. Você concorda comigo? Ou seja, irmão, devemos dar valor ao que é eterno. As coisas nós usamos, as pessoas nós valorizamos. As coisas passageiras, lícitas, nós até desfrutamos, mas nós não colocamos foco demais nelas, para que isso não venha nos desviar do foco do que é eterno. E olha só, que interessante. Por que vender a minha pureza, a minha santidade, a minha paz, a minha família, coisas tão maravilhosas? Por que vender isso por coisas tão inúteis e passageiras? Pense nisso.
Por que vender a minha pureza, a minha santidade, por coisas tão passageiras? Por coisas que não vão me autossatisfazer por completo. Vou citar novamente. Pode ser até bom algumas coisas, mas não dura para sempre. Mas pode custar caro, pode me custar caro. Não se venda, irmão. Fala para o seu irmão, não se venda. Não se venda. Essas coisas não têm valores eternos, não têm valores eternos. Irmãos, visão de eternidade é eu estar consciente que meu estilo de vida pode influenciar em eternidade de pessoas. As suas escolhas, as suas ações, os nossos atos, as minhas atitudes podem mudar eternidades e podem influenciar a minha própria eternidade. Ou seja, em outras palavras, por causa de mim, pessoas podem querer ouvir o Evangelho. Rapaz, eu não paro para ouvir ninguém, mas você é diferente, eu vou parar para ouvir você. Você já passou por algo do tipo? Pessoas que não ouvem ninguém, mas para você ele para. Ou seja, você está influenciando a eternidade dele. Isso é forte, né? Mas o triste é que o contrário também é verdade. Pessoas podem não querer ouvir o evangelho de ninguém por minha causa, por meus atos, por minhas escolhas. O crente é tudo isso. Ele conheceu uma pessoa, mas ele condena todos. Pessoas podem não ser alcançadas em Cristo. Olha como isso é sério. Por minha causa. E que isso? Isso pode acontecer? Sim, está na Bíblia. Eu vou te mostrar um versículo, isso está na Bíblia. Olha só o que diz. Você quer ler? Abre em 1 Coríntios 10, 32. Não se tornem, está ali, né? Não se torne motivo de tropeço. Misericórdia, né? Não se torne motivo de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Eu posso ou não posso ser um tropeço na vida de alguém? Posso ou não posso? Posso. Mas devo? Não, não devo. Analisa bem, pensa bem nesse versículo. Eu posso ser um obstáculo, um tropeço, que vai levar alguém a uma decisão de eternidade no lago de fogo. Esse versículo é para mexer conosco mesmo, irmão. As minhas escolhas, as minhas ações, tem pessoas que já acham que, não, minha vida eu que tomo conta, eu pago minhas contas. A gente tem mania de falar essa frase, eu pago minhas contas, eu pago minhas dívidas, ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Será que isso é 100% verdade? Não. As tuas escolhas vão estar influenciando vidas. As minhas escolhas estão influenciando pessoas. Havia pessoas que você nem saiba. Sabia disso? Você pode estar influenciando pessoas que você nem imagina. Você nem imagina. Mas pessoas podem estar olhando para você. Teu vizinho, às vezes, nunca foi na igreja, mas ele está olhando para você. Mas eu não devo ser um tropeço. Não, eu tenho que ser uma mão. Eu tenho que ser uma boa influência. Isso é visão de eternidade, irmãos. Visão de eternidade, irmãos, é fazer o bem ou fazer boas obras com motivações puras. Irmãos, fazer por fazer não é o nosso foco. O importante é fazer. Não, irmãos. É fazer com a motivação correta. Pense nisso. Por que fazemos o que estamos fazendo? Qual será o verdadeiro motivo? Qual será realmente o que vem do coração? Qual o propósito, eu digo aqui dentro, pelo qual nós estamos fazendo, nos envolvendo com coisas, ou não nos envolvendo?
Qual o real motivo? Eu quero que nós venhamos a pensar sobre isso, porque é sobre isso que nós vamos ser julgados. Nós não vamos ser julgados simplesmente no tribunal de Cristo. Se você quiser mais informações, clique no link abaixo. Entendeu? Ou seja, faça o remo, estude a Bíblia, venho no estudo de quinta-feira. Nós vamos ser julgados no tribunal de Cristo. É sobre isso. Não é só o que eu faço, não é o porquê eu faço. Não é só o que eu não faço, é o porquê eu não faço. É o porquê eu não deixei de fazer. A verdadeira, eu quero falar só alguns, mas o que tem que realmente nos levar a fazer é o que a palavra de Deus diz, é as motivações puras que a palavra de Deus diz. E eu quero falar sobre esse aqui, ó, é fazer o bem não para ser elogiado, mas para receber o elogio, não das pessoas, mas receber o elogio do Pai. Irmãos, eu quero naquele grande dia ouvir do meu Pai falar, servo bom e fiel. Você quer ouvir essas palavras? Eu quero ouvir essas palavras. Olha só o que diz em Mateus 6, verso 1. Mateus 6, verso 1 e verso 2. Evitem, olha Jesus falando, praticar as suas obras de justiça diante dos outros. Não entre nesse caminho para serem vistos por eles. Para não serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa. Ou seja, que se o motivo real pelo qual nós estamos fazendo algo é para ser visto, você já ganhou o teu galardão, você foi visto. Você fez e foi visto. Então não tem mais galardão, não tem mais recompensa. Olha o versículo 2. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando a trombeta na sinagoga. Eu dei, eu fiz, hein? Meu dia foi maior esse mês. Não, irmão, não toca trombeta, joga essa trombeta fora. Nas ruas, como fazem os hipócritas. Ou seja, pessoas que é só um personagem. Essa palavra hipócrita vem da palavra personagens. É só estar fazendo uma personagem, uma peça teatral. Parecerem elogiados pelos outros. Ou seja, quando eu fazer algo bom, olha só, algo bom, dar esmola, ajudar pessoas, isso não é algo bom, irmãos? Mas a Bíblia fala, mas não faça isso para ser elogiado. Porque em verdade lhes digo, que já receberam a sua recompensa. Não tem recompensa. O que você queria era ser elogiado, que se você queria era um tapinha nas costas, já recebeu. Se alguém te elogiar por algo que você queria, não, eu estou fazendo, eu fiz. Não, crente não fala isso, né? Crente não fala, não, eu estou fazendo isso aqui para ser elogiado, né? O pastor vai ver, o fulano vai ver, meu patrão vai ver. Não, irmão, não faça para ser elogiado. Faça para ser elogiado pelo Pai. Porque se o que você quer é ser elogiado, já recebeu. Não era o que você queria? Já recebeu a recompensa. André, então quer dizer que eu não tenho que elogiar ninguém? Não, irmão. Fala, teu irmão, elogia teu irmão. Fala alguma coisa para ele aí, fala. Fala da roupa dele, do óculos, do tênis. Fala alguma coisa. Porque às vezes nós pegamos um extremo, né, e jogamos para outro extremo. Não, irmãos, não tem problema eu elogiar você. O Ministério de Música estão bonitos hoje, não estão? Estão elegantes. A igreja está linda, está maravilhosa. Diácono nessa igreja são uma bênção na nossa vida. O pessoal do som é uma bênção. Elogie o pessoal do som, elogie as diaconisas, os diáconos da igreja. Elogie seu irmão, irmãos. Amém, irmãos? Elogie com o coração puro. Na verdade, um elogio puro, irmão, você pode levantar teu irmão. Você sabia disso? Um elogio puro do teu coração, sem motivação errada. Você pode levantar teu irmão naquele dia pode ter tido um dia horrível. 20 pessoas ter ofendido ele. Você vai e elogia ele, levantou ele. Inspirado pelo Espírito Santo. Não, não é isso. Eu estou falando de você fazer algo para ser elogiado. Não devemos fazer. Irmãos, visão de eternidade é fazer as obras de Deus, sim, mas para serem aprovadas por eles, por Deus. Eu posso fazer algo, irmãos, e pessoas aprovar o que eu faço. Mas Deus, ó, não tem um joinha para baixo? As pessoas darem joinha assim, ó, mas Deus, ó,
Não, irmãos. Nós devemos buscar o elogio, a aprovação do Pai. Porque nossas obras vão ser examinadas não é pelas pessoas, é pelo Pai. E tem obras que nós fazemos, não vamos entrar em muitos detalhes, mas tem obras que nós fazemos que não tem valor eterno. Essas obras vão ser todas perdidas. Não vai ter galardão, não vai ter recompensa, não vai ter nada. Vai ser salvo pelo fogo raspando. A porta fechou e entra rápido antes que eu fique para trás. Irmão, tem pessoas que vão ser salvas pelo fogo. É que nem aqueles filmes de Indiana Jones, já viu? O Indiana Jones é um monte de avalanche vindo com fogo, com terremoto. Aí de repente ele entra no buraco, me salvei. Tem crente que vai ser salvo mais ou menos assim. No último instante, o fogo quase pegando ele. Mas eu falo para o irmão, mas isso não é o melhor de Deus, não. Não é não, mano. Não é não. Você não é Indiana Jones, não. Crente Indiana Jones, seja esse crente Indiana Jones, não, irmãos. Não, irmão. Mas olha só o que diz em 1 Coríntios 3, verso 13. Nossas obras serão examinadas, irmão. A obra de cada um se tornará manifesta. Deus vai manifestar a sua obra. É sério, né? Ou seja, não é simplesmente o que você fez, é o que realmente você fez aqui dentro. Deus vai tornar manifesto. Foi isso que você fez. Deus, eu fiz isso? Fez. Fez. Deus, eu dei o dízimo para mim depois ficar me gabando. Foi aí que você fez aí, ó. Não, eu não creio que vai ter um telão lá, não tá? Tá, irmão? Não creio que vai ter um telão lá. Misericórdia, Deus não vai ficar envergonhando todo mundo. Pelo menos a Bíblia não fala sobre isso. Mas que ela vai ser manifesta para mim e eu vou saber o porquê, eu vou. A Bíblia fala, Deus vai manifestar a obra de cada um. Pois aquele dia, o tribunal de Cristo vai demonstrar. Porque será revelada pelo fogo. O fogo vai revelar. A Bíblia fala que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Esse olho como chama de fogo é um olhar onisciente. Ou seja, os olhos que tudo vê. Deus não vê somente o que eu faço, Deus vê tudo. Deus vê o que saiu daqui. Deus vê o que eu fiz, sim, mas Ele vê o que saiu daqui. Ninguém viu, mas Deus viu. Deus viu que você deixou de fazer algo. Deus viu se eu fiz, mas fiz com pirraça. Deus viu que eu fiz, mas menti em parte daquilo que eu fiz. Teve uma mentira envolvida. Deus viu. Graças a Deus você salvo pela graça. Irmãos, senão quase ninguém passaria, não. Porque essas obras, irmãos, com motivações erradas, não têm valores eternos. Vão ser dissipados. Não sobra nada. Mesmo, entrei no céu aí que sobrou nada aqui não. Irmãos. E até grandes obras, sim, irmãos. Deus não é movido a coisas grandes. Assim, no sentido assim, a pessoa fez muita coisa. Não, Deus é movido ao que saiu daqui. O coração. O coração. Amém, irmãos? Irmãos, visão de eternidade é viver os planos de Deus. Irmãos, Deus tem planos na nossa vida. Olha só, coloca aqui o Salmo 139, verso 16. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que revelação forte esse salmista teve. Aqui está falando que Deus,
ele nos viu na nossa ainda substância informe. Você estava dentro da barriga da tua mãe e você não tinha forma nenhuma ainda. A Bíblia fala que Deus, no seu livro, foram escritos todos os meus dias. E cada um deles escrito e determinado. Ou seja, irmão, Deus escreveu um plano, uma vida para cada um de nós. E Ele espera que nós venhamos responder esse chamado, esse propósito. Nós temos, às vezes, expectativas em Deus, sim, mas Deus também tem expectativa em nós. Ele criou planos e Ele deseja que nós venhamos correr atrás desses planos. Ele deseja que nós venhamos viver aquilo que Ele criou para eu e você viver. E nós devemos, irmão, buscar entender o nosso propósito. Devemos buscar entender qual é a razão pela qual nós nascemos. Qual é a razão pela qual nós nascemos em Cristo Jesus. Você lembra da oração do apóstolo Paulo aos Efésios? Ele fala, eu vou falar nas minhas próprias palavras. Ele fala, eu oro a Deus para que Deus vos dê espírito de revelação e sabedoria no vosso espírito, para que vocês possam entender qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, qual é a herança que vocês têm em Cristo Jesus e qual é o poder que vocês têm em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ali, ele está falando, eu oro a Deus para que vocês venham entender o seu propósito, o seu chamado, a sua vocação. Irmãos, eu não estou falando de dons ministeriais, não, irmão. Eu não estou falando de tocar no ministério de Deus, não, estou falando o nosso propósito. Deus tem algo na tua vida que só você pode fazer. Deus tem planos na tua vida para você alcançar e mudar a eternidade de pessoas. E eu tenho que correr atrás daquilo que Deus, por isso que a Bíblia fala que nós devemos correr a nossa carreira. Eu tenho que correr atrás daquilo que Deus me chamou para fazer. Você pode talvez nunca pegar no microfone, mas você pode, irmãos, influenciar milhões de pessoas. Você pode talvez nunca chegar no púlpito e pregar uma palavra, mas você pode gerar uma vida para Cristo que Ele vai alcançar milhões de pessoas. Ou seja, todos nós temos um propósito em Deus. Ninguém tem que ficar com ciúme de ninguém, cada um tem que cumprir aquilo que Deus chamou. E o que Deus te chamou, se é Deus que te chamou, irmãos, é importante. Se Deus te chamou para fazer algo, se tem um propósito de Deus para a tua vida, é porque Deus viu que isso é importante. Nós temos que entender isso, não ficar com aquele espírito de mediocridade, aquele espírito de inferioridade. O que eu faço é tão sem graça. Não, irmãos, não pense nisso. Se Deus, um Deus grande, maravilhoso, Criador dos céus e da terra, te escreveu uma história para você, então Ele viu que é importante. Ele não ia escrever uma história, parar para escrever uma história para você que não fosse importante, não. Ele tem um plano maravilhoso e que vai alcançar a eternidade de pessoas, que vai mudar, que vai influenciar a eternidade de vidas. E eu tenho que procurar entender isso, irmãos. Fala, teu irmão, responda ao chamado. Responda, irmãos. Isso é o propósito de Deus para nós, isso é a visão de eternidade. Irmãos, interessante. Visão de eternidade, irmãos. Os propósitos de Deus sempre vai estar voltado para o outro. Sabia disso? Tudo que Deus quer fazer na tua vida não é só para você, não é para você diretamente, é para o outro. Fala para o teu irmão, o dom que eu tenho é para você. Fala, o dom que eu tenho é para servir você. Irmãos. Você já viu alguma árvore comendo seu próprio fruto? Você ia sair correndo, né? A pessoa, um pé de banana, começar a comer banana. Ia ser esquisito pra caramba, né? Não, irmãos. Eu gero fruto para você, você gera fruto para mim. Então dê fruto, hein, que eu vou pegar. É assim, irmãos. É assim que funciona o reino. Eu não produzo para mim mesmo, você não produz para você mesmo. Produzimos um para o outro. Nosso Deus é grande, irmãos, a visão dele é grandiosa. E se você quer saber qual é o seu maior galardão, eu vou falar qual era o maior galardão para o apóstolo Paulo. Às vezes a gente fica falando, o que será o galardão? Vai ser uma coroa de glória, coroa de louro, coroa disso, coroa daquilo. Mas qual será o galardão que o apóstolo Paulo queria? Olha só o que ele disse.
1 Tessalonicenses, eu chamo o Ministério de Música. 1 Tessalonicenses 2, verso 19. Porque qual é a nossa esperança e gozo e coroa de glória? Qual é a minha coroa? Olha só o que ele responde. Porventura não sois vós? Sabe qual é o maior galardão, irmão, do apóstolo Paulo? Eram vidas. Você imagine naquele grande dia, em algum momento da eternidade, você olhar e pessoas virem, olha, eu estou aqui hoje por causa de você. Tem recompensa maior que isso, irmãos? Não tem. Você pode imaginar isso? Um monte de pessoas vêm te abraçar. Rapaz, eu estou aqui por causa de você. Muito obrigado. Eu fugi da condenação eterna porque você olhou para mim. Porque você parou para mim. Porque você me evangelizou. Porque eu vi um bom testemunho na tua vida que impactou minha vida. A nossa maior recompensa, irmão, vai ser isso. Você vê, rapaz, eu fiz tudo isso. Aí ele fala assim, meu filho, você fez. Vale a pena, né, irmãos? Vale a pena.